Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Lucas, capítulo 23, os versículos 33 e 34, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Querido, você já passou por uma situação que você disse assim: nossa, isso é imperdoável. Isso aqui não tem como eu fingir que não aconteceu, passar por cima, esquecer. Não tem jeito. Essa pessoa aqui não tem como eu perdoar. Essa palavra hoje vai falar muito ao seu coração. Porque o Espírito Santo hoje veio nos revelar que o rancor, ele aborta o nosso propósito. Jesus estava ali em agonia assim, extrema. Tudo no corpo de Jesus doía. Tudo. A palavra do Senhor nos mostra, A palavra do Senhor nos mostra que da cabeça aos pés, Jesus estava machucado. Jesus não foi simplesmente crucificado como os outros ali. A palavra nos mostra que obrigaram Jesus a carregar a cruz dele por um longo período. A palavra nos mostra que na cabeça colocaram uma coroa de espinhos. E se nós formos analisar, procurar saber um pouquinho, não era uma coroa de arame, querida, era uma coroa de espinhos. Espinhos grossos. Com certeza, espinhos que foram achados, obviamente, na própria natureza. Espinhos que, quando perfuravam a pele, provavelmente soltavam algum tipo de substância que já fazia doer mais do que somente a perfuração. Pense junto comigo, reflita junto comigo. Carregando a sua cruz, aquela cruz pesada, já machucado, chicoteado. Agora eles penduram ele numa cruz, prego nas mãos, prego nos pés e deixado ali para morrer. E a palavra ainda nos diz que se não bastasse a dor, escarneciam do Deus vivo. Zombava, eles sortearam as vestes de Jesus, eles lhe ofereciam vinagre, eles ficavam falando, olha, se o Senhor é Deus, desce daí. Salva a si mesmo. Então, além de toda a dor, querida, exterior, toda a dor física, dos pés à cabeça, por dentro ainda também tinha uma dor, um rasgo na alma de Jesus. E ele olhava à sua volta, e ele via em cada pessoa um motivo para estar ali. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas olhavam para ele e sentiam a gana pela morte dele. E Jesus olha para todo esse cenário, Jesus olha para toda essa dor, uma situação insuportável. Ele olha para tudo isso e com toda a consciência, sem deixar com que a dor afetasse o seu caráter, ele olha para tudo, tendo o poder de amaldiçoar. Ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha, de amaldiçoar, de matar, de dar vida, será que nós não teríamos amaldiçoado? Será que a gente não teria orado assim: Pai, faz a terra abrir, engolir todo mundo ali na hora da dor, porque a dor nos cega, queridos. A dor, ela nos cega. Experimenta ter uma dor de dente.
e ficar na sua casa com o menino correndo para um lado, o menino correndo para o outro e o marido perguntando cadê sapato. Só experimenta. Querida, a gente sente vontade de soltar uma bomba no mundo. Não sei, cadê sapato? Não. É assim. Porque a dor, ela deixa a gente desorientado. A dor deixa a gente desorientado. Mas Jesus estava ali todo sangrando dos pés à cabeça e ele não sentia raiva. Ele olhava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora reflita comigo. Jesus poderia ter acabado com tudo aquilo. Pensa comigo, se ele tivesse rejeitado ali aquela cruz, Jesus poderia ter acabado com tudo aquilo, sim ou não? Ele tinha poder, querido. Ele tinha poder. Se ele olhasse para Deus e falasse assim: Deus, eu desisti, Pai. Eu desisti, esse povo não merece, deixa para lá esse negócio de salvação para todo mundo, porque não tem condição de salvar essa humanidade. Mata tudo. Jesus tinha esse poder. Jesus poderia ter saído dali salvo, em glória, ter dado àqueles homens, né, aquilo que a gente acha que eles mereciam. Só que essa atitude, querido, jogaria toda a trajetória de Jesus no lixo. Tudo que Jesus tinha feito até ali. Se Jesus abortasse a missão dele naquele momento, isso jogaria toda a trajetória de Jesus no lixo. Então, presta bem atenção nisso. Presta atenção nessa frase que eu vou dizer. O perdão era o único jeito de Jesus consumar tudo. Se Jesus tivesse feito milagres, se Jesus tivesse feito o céu abrir e descer fogo na frente de todo mundo, de tudo que Jesus pudesse ter feito, se naquele momento ele não tivesse perdoado aquele povo, de tudo aquilo que eles estavam fazendo, de nada adiantaria, porque o perdão era o único jeito de consumar tudo. Então reflita. Todas as vezes que você deixa de perdoar, você atrasa a si mesmo. A falta do perdão aborta é o seu propósito. A falta do perdão aborta a sua promessa. Se Jesus demonstrasse o seu grande poder, rejeitasse a cruz, ele estaria demonstrando, na verdade, a fraqueza do orgulho. Na verdade, uma fraqueza. Às vezes a gente acha que sair por cima todas as vezes é motivo de orgulho. Mas a gente querer sair por cima a todo custo é uma fraqueza. Uma fraqueza que Jesus não nos ensinou. Porque na verdade ele, com humildade e com perdão, com misericórdia, ele cumpriu o propósito dele. Às vezes a maior força nossa, querido, vai ser abaixar a nossa cabeça e passar pelo mal que está diante de nós. Ele cumpriu o propósito. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Jesus entendeu que todo sofrimento, toda humilhação, toda apatia eram a ponte para a sua vitória. Não tinha como Jesus ter vitória se tudo aquilo não acontecesse com ele. Então hoje, querido, não rejeite o cálice da dor, porque Cristo nos ensinou muito bem o caminho para sermos bem-sucedidos em nossa trajetória. E o caminho é esse, querido. É a humildade. É reconhecer o propósito de Deus em tudo. Então hoje eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não faço ideia da sua dor, mas libere o perdão. Libere o perdão, porque a falta de perdão não está implicando na vida de quem te machucou. A falta de perdão está abortando o seu propósito. A falta de perdão está abortando é a sua felicidade. São as suas promessas. Às vezes você pensa assim: nossa, a minha vida não vai para frente. Tudo que eu coloco a minha mão parece que vai, quando vai mesmo dá alguma coisa errada. Nossa, nada que eu começo eu consigo terminar. Tira o rancor do seu coração. Porque isso tá atrapalhando só você mesmo.
Se você quiser mais um exemplo, a gente volta lá em Gênesis. José passou por todo tipo de humilhação também da sua casa, foi vendido como escravo, toda aquela coisa. E lá na frente, quando ele está numa alta posição, chegam os seus irmãos, precisando de mantimento. José poderia ter tacado aqueles irmãos para fora dali, não, some daqui. Sabe o que ele fez? Recebeu os seus irmãos. Por que Deus tinha colocado José como governador do Egito? Porque Deus sabia que aquele povo passaria por um grande tempo de escassez. Deus colocou José ali para que a família dele não passasse necessidade. Deus colocou José ali para que a sua casa fosse sustentada. José era o canal para levar o mantimento para dentro da casa dele, para fazer a casa dele permanecer de pé. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, José também teria abortado o propósito dele, porque o propósito dele era sustentar a sua casa. Se ele não tivesse perdoado os irmãos, mais uma promessa abortada. Então, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Não rejeite aquilo que Deus está colocando diante de você, aquilo que parece tanto sofrimento, porque essa é a chave que vai virar para colocar a vitória na tua mão. Mas o mais difícil, querido, não é vencer guerra, não é vencer batalha. O mais difícil não é se fazer campanha de oração na madrugada. O mais difícil não é se jejuar 3 dias seguidos sem água, sem comida. O mais difícil é fazer o que Jesus fez. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, sangrando da cabeça aos pés, doendo da cabeça aos pés, com a alma rasgada, olhar para a cara das pessoas que estavam fazendo aquilo com ele e falar: eu te perdoo. É o mais difícil da nossa trajetória. Não é matar leão, não é matar gigante. O mais difícil da nossa trajetória é abaixar a nossa cabeça e suportar a humilhação no momento que ela precisa ser suportada para a gente chegar no nosso propósito. Então reflita sobre isso e deixe que o Espírito Santo te mostre a preciosidade do perdão, não só para os outros, mas para si mesmo. Amém? Então eu vou orar pela sua vida. Nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo nos quebrante. Nós vamos orar para que o Espírito Santo nos mostre o poder do perdão, o poder da comunhão, o poder que a humildade tem de nos colocar exatamente onde nós precisamos estar. Nós vamos ver que todas as pessoas que Jesus chamou tiveram que ter humildade em algum momento para aceitar o mal que lhe foi imposto. Davi teve humildade de aceitar o mal que lhe foi imposto. Saul perseguia ele injustamente, porque queria matar. Quantas vezes Davi teve oportunidade de matar Saul e não matou? Porque ele sabia que aquilo estava nas mãos de Deus. Então hoje a gente precisa engolir todo o nosso orgulho. Porque engolir o nosso orgulho, abaixar a nossa cabeça e aceitar o tempo da humilhação é uma atitude muito nobre. E é aquilo que falta para nós chegarmos onde Deus quer nos colocar. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós rejeitamos o cálice da humilhação, por todas as vezes que nós dissemos: eu não levo desaforo para minha casa, por todas as vezes, Espírito Santo, que nós não quisemos abrir o nosso coração para perdoar, Pai. Oh, meu Deus, perdoa o nosso orgulho. Perdoa, Pai, o nosso desprezo pela comunhão.
Perdoa, Pai, o nosso desprezo pela mesa. Que neste dia, Pai, o Teu Espírito Santo possa lavar a nossa alma, possa lavar as nossas vestes e nos santificar, Pai. Nos envolve, meu Deus, hoje com a Tua humildade, com a Tua simplicidade, meu Deus. Porque mesmo sendo Deus, mesmo sendo tão poderoso, Tu eras tão simples. O Senhor era tão humilde, meu Pai. E hoje nós, que somos tão pequenos, a gente quer se engrandecer, a gente quer crescer para cima do outro, a gente quer mostrar que tem mais, que pode mais, que é mais. Mas o Senhor, sendo o maior de todos, sendo o Criador do universo, estava ali pregado naquela cruz, recebendo todo aquele sofrimento, sendo transpassado, meu Pai, por amor. Porque o Senhor sabia que aquilo era necessário para cumprir o seu propósito. Então que hoje, meu Pai, nós tenhamos a humildade. Que hoje, meu Pai, nós tenhamos a consciência de que aquilo que está posto diante de nós, aquilo que nos é proposto, precisa ser vivido, Pai. Não tem para onde fugir, porque quando a gente foge de perdoar, quando a gente foge, meu Pai, de passar pelo que tem que passar, a gente está abortando os nossos sonhos, a gente está abortando os nossos propósitos, a gente está abortando as nossas promessas, não porque o Senhor não nos quer entregar, mas porque nós não estamos nos dispondo a passar pelo caminho que precisa passar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Molda, meu Deus, o nosso caráter para que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. Para que nós sejamos cada vez mais, Pai, cheios do teu caráter, do teu amor e de tudo que há em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!